Bom dia a todos e a todas. Começo simbolicamente por parabenizar o CIES, como a Teresa e a Patrícia já sistematizaram. Portanto, hoje é um dia muito importante de memórias e de também reflexão para o futuro. É um enorme prazer estar presente neste momento e integrar um painel com tão ilustres colegas, cuja companhia me honra muito nesta mesa redonda, e reitero uma vez mais os meus agradecimentos à Comissão Organizadora por me convidarem para estar justamente neste dia e nesta mesa. Em particular, vou começar por novamente cumprimentar e agradecer os nossos ilustres colegas, antigos presidentes e diretores do CIES nas várias etapas. Começo, o José Manuel Viegas lamenta muito, mas teve um imprevisto de última hora e, portanto, não poderá estar presente. Apresenta os cumprimentos a todos e deseja que seja um dia também muito proveitoso. Rui Pena Pires, obrigada. A Lígia Amâncio, o António Firmino da Costa, João Sebastião e a Teresa Patrícia, nossa última diretora neste contexto de memórias. Eu vou propor que iniciemos uma primeira ronda centrada naquilo que poderíamos designar como um olhar histórico e institucional sobre o CIES. E no âmbito desse olhar histórico e atendendo ao período que cada um de vocês, enquanto presidentes ou diretores, exerceu funções, portanto, obviamente que irão ter em conta justamente o momento, eu sugiro 2 eixos temáticos. Um tema mais focado naquilo que poderíamos considerar a constituição do CIES, deixando algumas ideias, questões, como se processou a criação do CIES, episódios marcantes que considerem interessante e relevante focar, pessoas-chave ou qualquer outro tipo de memórias que, de facto, à vossa época, considerem que foi importante para justamente ilustrar a constituição do CIES. E um segundo tema, ainda nesta primeira ronda, porque é mais focado justamente na parte histórica, que é a passagem de cooperativa a unidade orgânica. Cada um, obviamente, no seu tempo, mas como foi vivido esse processo de transição, na vossa perspectiva, que impactos é que teve na vida institucional e no desenvolvimento do centro. Portanto, estes seriam os 2 temas que eu vos sugiro para a primeira ronda. Obviamente que tomarão também a iniciativa de poder intervir com outros tópicos, se assim o entenderem. E passava a palavra, atendendo a que o Zé Manuel Viegas não está, vou passar a palavra ao Rui Pena Pires. Bem, bom dia. Em termos cronológicos vai haver um problema, é que eu não estive muito envolvido na constituição do CIES. Foi muito mais o António, foi muito mais o Viegas e outros colegas. E, portanto, vou falar pouco sobre a constituição do CIES. Foi um assunto que eu acompanhei desde o princípio, mas em que não fui, assim, propriamente um ator muito empenhado. Na altura estava dividido por vários centros. Eu e a Teresa também estávamos não sei se a Teresa também estava, no Centro de Estudos Africanos, um bocado por obrigação da cadeira em que lecionávamos, de Sociologia e Desenvolvimento. Quando eu assumo funções no CIES, o CIES estava constituído. Nessa altura, e portanto um salto no tempo, depois da constituição já do CIES, o CIES tinha um problema. Não estando cá o nosso colega José Manuel Viegas, eu vou-lhe roubar a frase. Era uma frase dele, que eu acho que resumia bem o problema que nós tivemos depois dos anos da criação, que era a passagem de uma federação de pequenos produtores independentes a um centro de investigação. E o CIES era de facto isso, começou a ser assim, e não é mau que tenha começado assim. E não é mau que algumas destas características, Federação de Pequenos Produtores Independentes, prossiga até hoje, porque é uma forma de assegurar a liberdade e a autonomia de cada investigador na constituição e definição dos seus projetos. Provavelmente hoje, mas falaremos disso mais para a frente,
não será suficiente, terá que ser somado, mas não é substituído somado por outro tipo de iniciativas de investigação, mas nessa altura esse era o problema. E era o problema que se colocava no âmbito de uma enorme escassez de recursos. Nós passamos plenários do SIES a discutir como é que se utilizava o computador do SIES, que era um Amstrad. Para terem uma ideia do que é um Amstrad, a memória RAM era de 640 KB, ou seja, não dava nem para telemóvel hoje, né? Muito longe de dar para um telemóvel. Porque, de facto, os recursos eram bastante escassos. E, portanto, a passagem, o salto da Federação para algo mais estruturado, uma das coisas que obrigava era arranjar maneira de ter mais recursos. Como é que esta Federação punha mais em comum os seus recursos. E, nesse sentido, foi uma passagem para a forma cooperativa, já não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista substantivo. Isto é, cooperar mais para, em conjunto, criarmos condições para podermos desenvolver mesmo aquilo que cada um fazia, né, porque precisava de recursos coletivos. E esse foi eu acho que um momento bastante importante. Eu, nessa altura, resolvi que se podia fazer isso muito depressa, e foi asneira, mas não interessa. Mas foi esse um dos dilemas que teve o SIES na sua fase inicial. Sobre a passagem de cooperativa à unidade orgânica. Bom, a história do SIES, não foi do SIES, a história dos centros de investigação em Portugal é um bocado comparável, se quisermos, à institucionalização da ciência na governação. A afirmação da autonomia da investigação nas universidades implicava uma autonomia muito grande dos centros de investigação. Se os centros de investigação desde o início tivessem nascido comunidades orgânicas, provavelmente hoje não existiam, por várias razões. Pela mesma razão, porque se não tivéssemos tido um Ministério da Ciência antes de termos tido da Ciência e do Ensino Superior, a ciência hoje não teria provavelmente o desenvolvimento que teve. Portanto, o que também não é nada de esquisito. Algumas lógicas de maior autonomia e fechamento acontecem na própria história das disciplinas. A sociologia começou por se afirmar com uma irredutibilidade total em relação a outras ciências sociais, que hoje está manifestamente ultrapassada e já ninguém defende, mas foi necessário para afirmar o espaço da sociologia, como foi necessário para afirmar o espaço da investigação, esta maior autonomia. Construída a reputação, a solidez da investigação feita nos centros, a passagem à unidade orgânica permitiu ganhos muito importantes. E desde logo nós vamos ter um painel sobre o envolvimento do SIES nos programas de doutoramento e esse envolvimento só foi possível através dessa passagem à unidade orgânica e faz todo o sentido, porque os doutoramentos só ganham verdadeiramente o estatuto que devem ter quando estão muito mais ligados à investigação do que ao ensino. Os doutoramentos não são um prolongamento do período de escolarização na formação de diplomados do ensino superior. Foi também um processo atribulado, como são todos estes processos, uma grande negociação sobre as margens de autonomia que os centros teriam depois desta passagem para unidades orgânicas, mas que eu acho que aqui no ISCTE pelo menos foi relativamente bem conseguido. Claro, perde-se sempre alguma coisa e nós perdemos aquilo que era a capacidade de encomendar um computador de um dia para o outro e outras coisas do género, mas aí é assim, não é a história do SIES, não é a história do ISCTE, é a história dos constrangimentos da administração pública que, de facto, matam um pouco o próprio dinamismo da administração pública e esse é um problema político relativamente importante. Portanto, olhando para estes dois marcos, na prática o SIES teve uma história em que teve primeiro que se consolidar como espaço coletivo e não apenas de cooperação difusa entre os investigadores que o constituíam e teve depois este novo desafio que foi integrar-se enquanto unidade orgânica, em que a principal vantagem, em minha opinião, foi mesmo esta articulação entre a investigação e os doutoramentos. Pronto. Pode ser que se volte a isso quando se fala sobre o futuro. Eu sobre o passado tenho pouco mais a dizer porque a questão de uma memória tem um problema, não é? É que aos 70 anos a memória falha muito, não é? E, portanto, eu já não me lembro de muitas coisas, mas ainda mantenho apenas a ideia geral sobre o tipo de problemas que enfrentamos e que procuramos resolver da melhor maneira que conseguimos. Obrigado. Muito obrigada, Rui. Lígia.
Muito obrigada pelo vosso convite. Que bom estar aqui neste ambiente, 40 anos depois. Eu ainda estar aqui é sempre bom. E sobretudo, dar-vos os parabéns pelo vosso bom gosto em salientar a memória, porque eu acho que nós vivemos num país que não trata da memória, só trata em termos míticos da memória do século XVI, nessa trata, mas de resto a pressa para o progresso é tão grande que a memória se perde porque está depositada nas pessoas e as pessoas desaparecem. Eu andei à procura de coisas sobre a história do Isqueté. Eu posso ter procurado mal, mas não há uma palavra no site do Isqueté, de passado, não é? Do que é que aconteceu, das direções, dos anteriores presidentes, aquelas coisas, não é? Mas isso é verdade para toda a administração pública, para as universidades. Faz muita pena, de facto, a forma negligente com que a memória é tratada. Portanto, isso dá-me uma dupla satisfação por estar aqui. Em relação aos tempos iniciais do SIES, eu acho que o Rui já tocou duas coisas que eu iria tocar também em histórias breves que gostaria de contar. Uma delas é sobre as instalações, porque uma das coisas que caracterizava o meio universitário na altura, em particular as ciências sociais, não estou obviamente a falar do Instituto Superior Técnico ou daquelas instituições que tinham instalações históricas já há bastante tempo, mas nas nossas áreas das ciências sociais isto era tudo novo, até o edifício, não é? Era tudo do princípio. E há uma história muito engraçada que eu nunca me hei de esquecer, que é quando se completa o quadrado inicial do Isqueté. Primeiro havia um L, depois fez-se o L seguinte e aquilo deu um quadrado. E quando se fez o L seguinte, um dia a Maria do Carmo, que era, não sei qual era o termo, que havia na altura a administradora do Isqueté, ou a secretária, começa a telefonar para as pessoas a dizer: venham para cá, venham. É evidente que nós todos trabalhávamos em casa, não é? Nós só tínhamos reuniões nos corredores, porque entre dar aulas e sair e entrar, não havia espaço para mais nada. Venham para cá, porque a Faculdade X quer nos tirar o espaço. O quê? Quer dizer, lá vamos nós a correr com o lápis e o bloco de notas para estar aqui. Pronto, depois, entretanto, a coisa resolveu-se. Mas a fragilidade institucional do Isqueté era desoladora, porque, e durou muitos anos. O problema do orçamento do Isqueté, todos os anos rapavam um bocado ao orçamento do Isqueté e as direções do Isqueté estavam a contar com um determinado orçamento e depois de aprovado o orçamento de Estado vinha uma fatia a menos porque havia não sei quem que tinha tirado, porque o Isqueté não tinha de facto tutela, proteção. Estava associado a uma série de conflitos políticos que tinham sido protagonizados por determinadas figuras e que tinham feito questão de se vingar o resto da vida, não é? E, portanto, havia uma fragilidade que era uma coisa aflitiva. E isso explica um bocadinho até porque é que eu apareço aqui. Porque é que eu apareço na direção do SIES? Eu não era socióloga de formação básica, não tinha sequer terminado, aliás, tinha terminado, mas não tinha defendido a minha tese. A minha tese julgo que é entregue em maio e eu só defendo em dezembro, mas é no meio desse período que eu sou eleita, porque havia, de facto, um conflito muito grande no Isqueté, muito grande, à volta do computador. O computador. Era o computador. Portanto, era preciso definir a tutela em relação ao computador, a administração das horas de utilização do computador. Havia muita coisa para resolver que era complicada. Na altura, complicado. E já agora aproveito e conto outra coisa. É que nós estávamos 10 anos depois do 25 de Abril, nós ainda estávamos a formar-nos nas normas da democracia. Eu devo-vos dizer que as reuniões eram extremamente penosas, porque as pessoas falavam horas. Horas! A ideia de que numa reunião várias pessoas têm que falar, não é? E havia pessoas que diziam: eu não volto mais, eu não sou capaz. Porque, não é? Porque...
havia pessoas assim um bocadinho mais mal criadas que mandavam calar, mas depois criavam um conflito, porque a pessoa ficava chateada, porque não tinha nada que mandar calar. Portanto, a disciplina da democracia, nos seus aspectos mais básicos, demorou alguns anos e, portanto, isso também tinha um preço para as pessoas, não é? Mas, portanto, para mim, a memória que perdurou foi a da enorme privação destes anos, privação de meios, privação de recursos, mas, ao mesmo tempo, uma satisfação, uma realização pessoal muito grande por fazer parte, digamos, de um valor, de uma dinâmica que vivia no Isqueté em conflito com outra. O Isqueté abrigava duas visões da carreira académica. Uma visão era a que se baseava na investigação, a outra visão era a que se baseava na experiência, na docência. Aliás, na docência baseada na experiência, porque uns anos depois eu faço, para procurar uns financiamentos, faço um projeto de investigação com a Graça Carapinheiro, justamente sobre a gestão. E, de facto, aprendi como era importante naquela altura, obviamente, dado o histórico de Portugal, a experiência na gestão. Não é? Enquanto que para nós o que era importante era a investigação, era a produção do saber, era a transmissão do saber através da docência. A docência era uma forma de difundir e transmitir o saber. E isso essas duas visões da carreira académica causavam uma enorme tensão no interior do Isqueté. Eu lembro-me de ter pessoas no bar do Isqueté a tentarem desencorajar-me de fazer a tese de doutoramento na altura. Mas o que é que está a perder tempo com isso e tal? Pronto, aquelas coisas que uma pessoa ficava absolutamente perplexa, mas como é que se pode dizer uma coisa destas? Eu estou numa universidade, como é que me podem dizer que eu estou a perder tempo com uma tese de doutoramento? Portanto, era de facto uma visão, eram de facto duas visões muito diferentes. E é no quadro desta visão da centralidade da investigação na carreira académica que surge a fundação do SIES. O SIES era absolutamente indispensável. Nós estávamos fartos de andar a mendigar fotocópias, de andar a depender de funcionários para utilizar este recurso ou aquele. Quer dizer, os esforços em termos de investigação eram tão brutais que era preciso um mínimo de regulação e um centro de investigação permitia isso. Tinha pessoal, tinha horários, e portanto tornava-se fonte de apoio para os investigadores e esse apoio era absolutamente indispensável na altura porque as pessoas desgastavam-se no ensino. A sociologia tinha algumas fontes, mas nós, por exemplo, na psicologia, ou traduzíamos ou criávamos os próprios textos de apoio, porque a inexistência de fontes de apoio ao ensino era total. Portanto, foi preciso. Eu, pelo menos, traduzi 2 livros, a Luísa Lima fez não sei quantos cadernos de apoio, chamadas sebentas, antigamente, não é? Porque não existia nada. E depois também não havia a internet, não é? Quer dizer, havia assim umas coisas perdidas pelas bibliotecas. Portanto, quer dizer, aliado a isto, depois de fazer a investigação, era um esforço enorme. E, portanto, a regulação dos mecanismos de apoio à investigação era um passo fundamental e o Isqueté respondeu a essa aspiração de uma forma muito importante e dando um salto, contribuindo num salto para a investigação que de facto aconteceu nesta área. Muito obrigada. Obrigada. António? Bom dia a todos. É um grande gosto estar aqui convosco, com os colegas aqui também, no painel. O que é que eu me lembro? Lembro-me que no início dos anos 80, a Universidade Portuguesa tinha muito pouca dimensão científica, em geral. Claro que havia exemplos especiais, com algum desenvolvimento maior, na medicina, na engenharia, mas muito pouco. E esta cultura que a Lígia mencionou, não é uma cultura arcaica
que não tinha a noção de que a universidade fosse um lugar de produção de saber, de conhecimento, de investigação. Era apenas um ensino um pouco mais avançado, não é? Ora, acontece que nós, na Sociologia, tínhamos alguns professores que tinham uma perspectiva de investigação e de ciência. Estavam ainda a fazer os seus doutoramentos. Exatamente. Eram docentes e estavam ainda a fazer os seus doutoramentos, mas já com um desenvolvimento científico muito assinalável. Não se está a ouvir bem, é isso? Obrigado, João. O que aconteceu é que os primeiros alunos deles, que sou eu e outros que estão aqui, no início dos anos 80, começámos por ser assistentes estagiários. Muito rapidamente demos-nos conta de que o desenvolvimento da atividade universitária não era suficiente dar umas aulas. Ou fazer, como os nossos professores estavam a fazer, ficarem eles próprios a fazer um projeto de investigação para fazer um doutoramento de forma completamente isolada ou individualizada. Portanto, demos-nos conta muito rapidamente que tínhamos que nos organizar. Anos 80, tínhamos aquela terminologia no 25 de Abril, temos que nos organizar, não é? Portanto, a pré-história do CIES, antes de 85, foi um trabalho, um movimento de assistentes estagiários para organizar um centro de investigação em que se pudesse desenvolver projetos de investigação com equipas, com financiamentos, com infraestruturas de apoio que existiam zero. Demos conta também de que não era possível fazer isso dentro da estrutura formal, porque a estrutura formal estava estritamente organizada para o ensino. E os dirigentes também não estavam sensíveis a isso, porque grande parte deles, não todos, grande parte deles tinham essa concepção restrita da universidade. Portanto, começámos a organizar um centro de investigação que, no início, era um conjunto de reuniões de pessoas para tentar fazer projetos em conjunto, mais ou menos organizado e tal, mas que rapidamente evoluiu para a ideia de que tínhamos que constituir uma organização. Discutimos se era para ser uma associação, se era para ser uma cooperativa, já não me lembro bem porque é que achámos que podia ser uma cooperativa em vez de ser uma associação, mas pronto, por alguma razão achámos que era para ser uma cooperativa. E há que referir agora um ausente aqui hoje, não é? Mas que está presente no plano desta realização, desta sessão, que é o José Manuel Viegas, porque, na verdade, o José Manuel Viegas, entre nós, os assistentes estagiários, vou insistir nisso, os assistentes estagiários acharam que tinham que organizar uma estrutura para desenvolver investigação científica universitária e que a instituição ainda não tinha condições para integrar isso na sua estrutura formal. E, portanto, tivemos que nos organizar e o Viegas, que era um dos vários, não é? Foi a pessoa que assumiu fortemente a ideia de que vamos lá constituir uma cooperativa, não é? E fez todos os esforços, e mais alguns, até constituir uma cooperativa registada juridicamente, esse tipo de coisas e tal. Claro que, como éramos assistentes estagiários, era preciso fazer também interlocução com a estrutura académica e ter algumas pessoas um bocadinho mais sénior, não é? Que também aderiram muito bem a esta ideia de que a universidade, neste caso o ISCTE, tinha que ter também uma dimensão de investigação científica. E havia uma jovem que era a Lígia Amâncio, não é? Que se envolveu nesse processo, mas outros também. Não é? Outros também. Como? Jovens licenciados? Jovens, exato, tudo isso. Pois, claro, está.
jovens licenciados. Exatamente. E Anália, é contigo, não é? Porque a Anália esteve muito dentro deste processo, não é? Logo de início, não é? Pronto, claro. Pronto, o antes começou para aí em 82, não é? Este tipo de conversa, que depois acabou por desembocar na criação da cooperativa em 85. Nessa altura, vamos ver, eram para aí 30 ou 40 pessoas, não era pequeno grupo, não é? Já muito alargado, com projetos de investigação já muito relevantes, com algumas publicações já bastante relevantes, etc., não é? Mas a precisar de se organizar de uma maneira institucionalizada. Depois, claro, foi preciso ir negociando com as autoridades do ISCTE a existência dessa cooperativa, que não era do ISCTE, mas era do ISCTE, não é? E depois, não sendo juridicamente parte do ISCTE, como é que tinha direito a ter uma instalaçãozita? E ter o computador, e acesso à fotocopiadora, e etc., não é? Agora não vou maçar-vos com isso, mas foram N episódios que foi uma experiência interessante. Eu salientaria algo que aliás já mencionou também de uma maneira exatamente diferente, mas que é muito importante, é que houve uma evolução da Universidade Portuguesa, não é? E nós fizemos parte, não é para ser pessoas extraordinárias, éramos o mesmo que estava a acontecer nas outras universidades, que estavam também a organizar-se e a começar a colocar dentro da instituição universitária a dimensão de investigação e a dimensão científica como fundamental, não é? É um processo de construção, de diálogos, de incompreensões, etc. O CIES, a partir daí, desenvolveu-se bastante e noutras fases a seguir começou por ter equipas muito desenvolvidas, projetos internacionais, redes também internacionais muito relevantes, etc., dando um salto adiante. A certa altura fui fazendo parte destas coisas, mas só bastante mais tarde é que me escolheram para ser diretor, presidente, mas chamava-se presidente da direção, não é? Na altura. E tive a oportunidade de fazer uma coisa que achei fantástica, foi contratar 2 investigadores doutorados, não é? Com um contrato de vários anos para fazer a investigação, não é? Que era uma novidade, uma espécie de modernização fantástica, não é? Que tínhamos conseguido naquela altura. Claro que isso precisava de diálogo com a FCT, etc., tudo isso, não é? Já agora, quando estou a falar da FCT, este processo todo que eu estive a falar foi acompanhado por uma evolução muito importante da GNIC e da FCT, não é? Muito comandadas, ambas, não é? Nos desenvolvimentos mais relevantes pelo José Mariano Gago, não é? E o José Mariano Gago tinha esta ideia de que a universidade precisava de investigação, naturalmente, e o país precisava de ciência. E percebia muito bem, se eu estou a interpretar bem o pensamento dele, percebia muito bem que as instituições universitárias não tinham ainda nem a estrutura, nem a mentalidade para se desenvolver a investigação científica integrada plenamente dentro das suas estruturas. E, portanto... E não hierarquizava as ciências. E também isso. E não hierarquizava as ciências e, portanto, achava que as ciências sociais também eram relevantes, não é? Mas aqui a questão institucional é que quer a GNIC, quer a FCT e o pensamento e o desenvolvimento de política pública de ciência do José Mariano Gago deu espaço à constituição de organizações como o CIES, instituições privadas sem fins lucrativos, que faziam investigação. E isso, durante um período, foi o panorama principal do desenvolvimento da ciência em Portugal. Portanto, na verdade, os tais jovens estagiários e essas coisas, assistentes estagiários,
tinham essas ambições e esse dinamismo para fazer estas coisas, mas tinham também um respaldo numa evolução institucional e também doutrinária, digamos assim, que estava a ser desenvolvida à volta, não é? E, tendo como polo de gravidade o José Mariano Gago, GNICT, FCT, não é? GNICT e FCT que tiveram outras fases, com outros dirigentes, uns melhores, outros piores, alguns com grandes problemas. Por exemplo, o SIES, a certa altura, na segunda década do século XX, teve problemas muito graves porque a política mudou muito, com uma atitude muito discriminatória em relação às ciências sociais, muito discriminatória em relação à auto-organização criativa por parte dos investigadores, etc. E, portanto, sofremos um bocado durante um tempo, não é? Tivemos que recuperar. De certa maneira, não foi mau, porque ficámos menos dependentes do apoio central, não é? Da FCT e caminhámos mais para o mundo internacional, não é? E também, por um lado, o mundo internacional, o financiamento da ciência a nível internacional, por outro lado, de uma dimensão que foi sempre importante no CIES, a investigação, muito bem, mas também uma preocupação de relevância social com impacto dentro do desenvolvimento social, económico e político do país e portanto, surgiram muitos projetos de relação com as câmaras municipais, com associações, com ministérios, etc., não é? Portanto, com impacto social muito significativo. Sempre com a ideia de que não havia aqui um jogo de soma nula, isto é, se vamos fazer uma coisa mais aplicada e com preocupação de impacto social, íamos perder cientificidade. Mas não, para nós era ponto de honra. Fazer isso significa ainda fazer melhor ciência, não é? E encontrar ainda dimensões e processos e fatores que precisavam ainda de ser mais investigados e analisados e dar consistência maior ao conhecimento, não é? Pronto, então, a passagem à cooperativa. Bom, o Rui já falou no essencial. A Universidade Portuguesa também evoluiu. Quando chegámos a certa altura, as instituições já tinham dirigentes que achavam que era boa ideia ter ciência e investigação, não é? Portanto, os números já eram muito maiores, de pessoas, de projetos, de atividades, e a certa altura o ISCTE também evoluiu institucionalmente, e os centros, como o CIES, até participaram bastante na fase do primeiro RGES, isto é outra vez José Mariano Gago, incluir investigação na estrutura universitária, etc., etc. E, portanto, achámos, bom, mas agora se calhar já não faz sentido ter uma distância tão grande institucional em relação à instituição, porque aquilo que se prefigura como um modelo desejável de instituição universitária é que lá dentro, não é, estejam lá os departamentos, os centros de investigação e a conjugação destas coisas, não é? E, portanto, a passagem de cooperativa à unidade orgânica faz parte de um processo largo, não foi uma coisa que agora achámos ali localmente, não é? É um processo de transformação da Universidade Portuguesa em que nós quisemos, como sempre, protagonizar a modernização das coisas, não é? Claro que estes processos são processos complexos, vais e vens, uns gostaram mais, outros gostaram menos, as coisas foram-se ajustando, mas penso que no conjunto foi um êxito grande, não é? O CIES hoje em dia é um centro que mantém a mesma matriz de qualidade científica, de relação entre a qualidade do conhecimento e a capacidade de relação com a transformação social, o impacto, não é? E isso associado à ideia de que só se faz investigação científica com liberdade académica, com capacidade de iniciativa por parte dos investigadores e dos grupos, dos projetos e tudo isso. Portanto, essa matriz que vem de início mantém-se, mas mantém-se dentro de uma lógica organizacional muito mais modernizada do que de início tínhamos pela frente, como é óbvio, não é?
Acho que não disse quem eram os dois investigadores contratados, já, não é? Já com um estatuto, que não estão agora aqui entre nós, mas que nós conhecemos bem. O primeiro foi o Luís de Sousa. Está ali. E o segundo foi o Andrés Malamud, não é? Aliás, agora já que vi ali o Luís, ainda não tinha visto que ele estava ali. Meti-me num avião, eu era, nessa altura, então, presidente do SIES, meti-me num avião e fui a Florença, em que o Luís de Sousa estava, suponho eu, a terminar o doutoramento, não é? E já tinha informações de que ele era um investigador muito relevante e tal. E pronto, e almoçámos e tal, e depois ele caça-cabeça, sim. Um tempo depois fui outra vez a Florença, não é? Buscar outro. Mas isso era uma novidade. Na verdade, para vocês hoje em dia é normalíssimo. Temos os concursos, os contratos, não sei o quê, mas tudo isso eram grandes avanços, grandes inovações, não é? Obrigado. Muito obrigada, António. É para o João. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite e os meus caros colegas. Eu não pertenço a este grupo. Não é que eu não queira ter nada a ver com eles, mas eu era estudante. E de facto, eu mantive sempre... Para mim o CIES sempre foi, até porque trabalhava fora do ISCTE, sempre foi a relação com a ciência. Ou seja, um ponto de ancoragem onde eu me relacionava com a ciência, onde me encontrava com outras pessoas que discutiam ciência e, portanto, o CIES para mim teve sempre esse papel fundamental de ser um elemento fundamental de relação com aquilo que se fazia de novo. A minha primeira relação com o não-CIES foi, ainda era eu da direção da Associação de Estudantes, quando editámos pelo menos um livro, não sei se dois, de um centro do SES, Centro de Estudos de Sociologia, que na altura ainda, aparentemente internamente, ainda andavam a discutir o nome, e portanto há dois livros publicados, um do Barreiros e outro do António, dos Seres e Artes e não sei quantos do Mundo Operário. Mais ou menos. E portanto, a minha relação com esse movimento era bastante, de facto, distante. Veio mais tarde, quando comecei, depois acabei a licenciatura e comecei a trabalhar em investigação e também dar aulas no ensino superior. O que era uma novidade, porque havia tanta falta de doutorados que qualquer licenciado tinha oportunidades, coisa que hoje mudou bastante. Portanto, seja o mercado de trabalho, sejam as próprias instituições, seja as exigências necessárias para ser professor de ensino superior. E, portanto, a minha relação foi esta. Participei em várias, bastantes até direções. Houve um momento difícil, de facto, corporizado naquela célebre palavra de ordem, a luta continua, cavaco para a rua, que foi num momento em que, penso eu que no segundo governo de Cavaco Silva, todo o dinheiro que havia quando a ciência estava ligada ao desenvolvimento, todo o dinheiro estava aplicado nos parques de ciência e tecnologia. O dinheiro para a ciência foi toda para as infraestruturas dos parques de ciência e tecnologia. E, portanto, houve pelo menos um ano ou dois em que não houve qualquer espécie de financiamento e, portanto, houve uma série de pessoas que tivemos que pôr os pés ao caminho, desde logo para pagar o ordenado das duas funcionárias do CIES. Nem discutíamos computadores, precisávamos de dinheiro para pagar isso, na altura já para pagar também a revista, etc. Portanto, foi de facto um momento crítico. Houve outros, mas este foi de facto muito crítico porque também não havia outras infraestruturas, nem havia uma grande procura de estudos sociológicos ou outros por parte de empresas ou de câmaras, etc.
E, portanto, foi uma época difícil. Mas queria realçar um segundo momento que a mim me pareceu um momento de charneira da evolução do CIES, que foi a 2N13. Que aliás acho que a direção devia ir lá roubar aquela porta pequenina onde tem a placa 2N3 como um elemento simbólico fundamental do CIES. É que a 2N13, que era uma sala de investigadores devidamente equipada e profissionalizada. Não eram pessoas com contrato, eram pessoas que trabalhavam com os orçamentos dos projetos, mas pela primeira vez havia uma sala inteira de pessoas a trabalhar a tempo inteiro em ciência, devidamente estruturada, com uma cultura muito própria das N3, etc. Isso era para não se distraírem. Claro, e portanto, penso que a 2N3 é um marco, não pela sala em si, como é evidente, mas porque marca esta transição de ciência, um bocado como o Viegas diria, de pequenos produtores, para uma coisa organizada, estruturada, em torno de projetos, com uma cultura científica que se desenvolveu em torno do facto das pessoas estarem ali todas a discutir umas com as outras, os dias todos, e de sempre a entrar pessoas, entrar, sair, etc. E, portanto, inclusive atraindo pessoas de outras universidades que não apenas do ISCTE. E isso acho que foi um momento importante. Acho que um segundo momento muito importante foi o da internacionalização. Quando passámos de fazer projetos nacionais só para começar a integrar redes internacionais. E que foi um momento muito importante em que começámos a testar aquilo que nós sabíamos sobre o que era fazer ciência e a sociologia que conhecíamos e aquilo que os outros faziam e conheciam. E acho que não saímos nada mal nesse processo, porque concluímos que quando não se conhece, que constroem-se mitos sobre os outros, mas de facto acho que esse contacto progressivo com cada vez mais redes internacionais, participação em redes internacionais, acho que foi muito importante, não só para mostrar que nós fazíamos boa ciência, mas também para limar uma série de aspectos da nossa própria ciência e alguns tiques, vá lá, que tínhamos, e acho que isso foi muito relevante. Da transição de cooperativa para unidade orgânica, acho que foi um massacre. Para algumas pessoas, reparem, o massacre não é por termos passado, é porque foi preciso eliminar o que ficou para trás. E isso levou anos e anos de sofrimento, de falências quase pessoais à conta daquilo. Ou seja, era uma coisa que tinha obrigações, era uma cooperativa que tinha obrigações perante um conjunto de entidades que tinha criado ao longo de anos, da FCT, de outras universidades, de outros centros, etc., e deixou de ter recursos para o fazer. E isso foi verdadeiramente difícil de resolver. Foi um verdadeiro massacre, de facto. Não foi fácil, é assim, estar no ISCTE comparado com esse processo é uma paz de espírito. Nós até podemos falir, que quem falir é o ISCTE. Ali não. Se a cooperativa falisse, quem falíamos éramos nós. Temos ali um exemplo vivo disso. Esta questão das cooperativas, esta questão da autonomia e da independência da cooperativa ao longo dos anos é a mesma coisa que nós na nossa vida privada. Se não tivermos rendimentos, a coisa também não corre nada bem, e isso aconteceu várias vezes. Mas queria realçar de facto estes dois aspectos. Há uma outra que para mim é uma incógnita. Aliás, o Rui já abordou isso um bocadinho, disse que queria falar disso. É a razão pela qual os grupos de investigação deveriam ser ou constituir, para lá da autonomia, da independência e da liberdade individual de cada um,
deveriam constituir fatores de acumulação de conhecimento e desenvolvimento coletivo do ponto de vista científico e do conhecimento. E no CIES, de facto, isso nunca consegue ser. Eu não me lembro de ter feito nada no meu grupo, confesso, mas também não me lembro de outros grupos terem feito grande coisa. O que fez com que ao lado também começassem a aparecer novas estruturas, observatórios, isto, aquilo, etc. Portanto, há uma série de coisas que acho que é um dos grandes desafios do futuro, que é como é que, no longo prazo, conseguimos que isto tudo se mantenha coerente e que permita essa acumulação de conhecimento. Era isto. Obrigada, João. The last but not the least. Obrigada. Bom dia a todos novamente. Para mim, o CIES sempre foi a minha casa. Não me lembro bem quando é que entrei, porque acho que sempre fiz parte do CIES. É um bocado isso. Eu vim de fora, vinha dos Estados Unidos e era óbvio que tinha que fazer investigação. Nem nunca pensei que seria o contrário, nem nunca me se pôs isso. E, portanto, onde é que se faz a investigação? Em centros de investigação. Qual é o centro de investigação de Sociologia? O CIES. Pronto. Foi tão linear como isso, confesso. Ao mesmo tempo, eu sempre tive um pé fora, porque como estava nos Estados Unidos a fazer o doutoramento, voltava lá muito, passei temporadas lá, voltava e ia, sempre fiz muito isso. E eu acho que a primeira memória que eu tenho mais de empenhamento no CIES foi a organização do primeiro fórum de pesquisas do CIES, onde aí com a Graça Carapinheiro organizámos o primeiro fórum. E, se não me engano, foi já no 88. Posso estar enganada com os anos, isto também já lá vão muitas décadas. Mas 86, já não sei, pronto. Talvez tinha outra designação. Mas era um fórum. Era mostrar que havia investigação no CIES. E grande parte é mostrar internamente, para nós próprios, conhecermos uns aos outros. Porque, como disse o Rui, havia muitos núcleos, muitas entidades, e era preciso mostrar que isto era uma entidade coletiva. E o fórum sempre serviu para fazer isso. E empenhei-me nisso e lembro-me que achei que tinha corrido muito bem, mas depois outros farão o juízo de valor. E ao longo dos anos, pronto, o CIES para mim sempre foi a possibilidade de criar condições para realização da investigação. E com tudo o que vem com isso. Edições, livros, revistas científicas, sessões públicas, organização de eventos, tudo isso. Redes, etc. Lembro-me que também passei algum tempo fora no Ministério, né, quando foi criado o Ministério da Ciência e da Tecnologia, com o Mariano Gago. No fundo, acabei por estar 8 anos fora a trabalhar com o Mariano Gago. E numa dessas alturas, há duas coisas que eu acho que se ligam aqui com o CIES. Uma foi a defesa das ciências sociais, que o Mariano Gago chamou-me para ir defender o 5º Programa Quadro, que não tinha ciências sociais, e foi uma batalha duríssima na Comissão Europeia e com os Estados-membros, no Conselho Europeu, para garantir que o 5º Programa Quadro tivesse uma linha de financiamento dedicada às ciências sociais. Conseguimos, com muito esforço e graças ao Ministro Mariano Gago. E acho que isso reflete na importância das ciências sociais em Portugal e nos vários percalços que tem havido ao longo dos anos de mais ou menos financiamento para as ciências sociais e mesmo o risco de não financiar as ciências sociais, que continua sempre presente.
nunca está ultrapassada esta questão. A outra coisa que eu me lembro também dessa altura foi quando ia às reuniões da OCDE e de outras da política científica, era a quantidade de IPSFLs que Portugal tinha nos indicadores internacionais e instituições privadas sem fins lucrativos. Nós batíamos todos os recordes, todas as escalas, porque tínhamos, sei lá, 20%, 30% das nossas unidades eram IPSFLs. Eram cooperativas, associações e outras entidades semelhantes, que não se enquadravam nem nas outras indicadores de universidades, nem centros de investigação. Eram sui generis, eram IPSFLs. Já não é o caso, mas foi durante muito tempo assim. Pronto, eu acho que estas são as grandes memórias que eu tenho das fases iniciais. Também tenho uma outra que também fui presidente um ano, daqueles momentos em que é preciso alguém assumir e a pessoa assume, não sabe bem no que é que se está a meter, mas assume. Mas foi um ano também atribulado. Foi a criação da Unix e portanto, de um processo também muito complicado, que ficará para os historiadores da ciência quando queiram fazer a análise do que é que aconteceu. A transição. Eu confesso que as minhas memórias são parecidas com as do João. Foi muito atribulado, foi muito complicado. É um processo que durou até aos últimos anos. Fechar a cooperativa foi muito difícil, muito, muito difícil. E eu acho que todos nós devemos um agradecimento muito caloroso e muito pessoal à Patrícia Ávila, que levou isto até ao fim. Eu fiz uma pequeníssima parte. Quem conseguiu fechar isto foi a Patrícia. E foi um processo duríssimo, duríssimo. Mas está encerrado. Escusamos de ter pesadelos, está encerrado e agora como unidade orgânica há benefícios e há dificuldades, claro que há. Principalmente é a administração pública, é os procedimentos, é a burocracia, é tudo isto que dificulta fazer ciência com as rapidez e com os ritmos que é necessário fazer ciência. Nós não vivemos aqui na ponta da Europa sem estarmos inseridos num contexto internacional. Nós estamos a competir com todos os outros e tudo o que é um bloqueio administrativo é um impedimento para a realização da ciência. É um problema. Temos conseguido ultrapassar, mas o tempo não é recuperável muitas vezes, não é? E isso não está resolvido. Portanto, ainda tenho uma história sobre computadores. O computador. É quando eu estava nos Estados Unidos na altura e consegui arranjar um computador portátil. Eu acho que foi o primeiro. Parecia uma máquina de costura Singer, daquelas que vocês lembram, pesadíssima, assim grande, que eu carreguei comigo no avião. Vinha tão feliz, tão feliz. E com são as várias memórias que as pessoas têm dos processos, mas foi felizmente essa parte também já está ultrapassada. Muito obrigada, Teresa. Bom, como perceberão, depois desta ronda riquíssima, não é possível fazer sínteses, não é? Portanto, é absolutamente impossível fazê-lo, mas acho que foi todo um conjunto de memórias que nos regozijou imenso
e fundamentalmente que não conhecíamos, não é? E, portanto, foi um momento que eu diria extraordinário, em que se percebeu claramente que o crescimento do CIES foi todo muito focado na centralidade da investigação, a necessidade de ser criada uma estrutura, a regulação de mecanismos de apoio, como um de vocês disse, um espaço de consolidação. A passagem à unidade orgânica, porque já percebemos, enfim, terá tido algumas vantagens, mas até ao momento parece-me que também ainda estão muito presentes as dificuldades que esse processo acarretou. Eu também acompanhei muito de perto aquilo que foi digamos mesmo, a saga do fecho da cooperativa, mas conseguimos e, de facto, a Patrícia teve um papel extraordinário em conseguir-se fechar esse processo. Passaria agora para... aliás, já alguns de vocês afloraram a questão e, portanto, agora pedia-vos o enfoque, então, no terceiro tema que vou propor para esta segunda ronda, que são os desafios ao longo do tempo. E, na verdade, portanto, tentar pôr-vos a pensar em 3 tópicos orientadores. Quais são, na vossa perspectiva, os desafios mais estruturantes e que passam provavelmente pela FCT, a internacionalização, o João também já falou nesse ponto, os grupos de investigação, as carreiras, a formação avançada, entre outros que vocês sintam que é importante referir, as prioridades que foram sendo estabelecidas ao longo dos mandatos e que, no fundo, para uns foi um passado, foi o futuro que agora já para nós já é passado, mas temos que pensar também no que aí vem e, claramente, então, as perspectivas para o futuro, olhando com a distância e a experiência que cada um de vocês tem, uns enquanto presidentes, diretores, mas que, na verdade, continuam a pertencer ao CIES e, portanto, que vão acompanhando todo o processo. E voltaria ao Rui, pela mesma ronda, pela mesma ordem. Tem ali um. Tem, ok. É melhor não, olha, usa este porque este está ligado. Obrigado. Deixem-me voltar para fazer a ligação entre estes 2 pontos, voltar só um bocadinho atrás à história da passagem para a unidade orgânica. Houve algumas pressões para passarmos a unidade orgânica, nós e os centros em geral, não com os objetivos que teve a passagem do CIES à unidade orgânica, mas com o objetivo mais de subordinar a investigação ao ensino, para simplificar um pouco a história. E isto foi uma tensão que marcou todo o processo desta passagem. E esta passagem tinha 2 sentidos. Por um lado, o sentido de institucionalizar muito mais a investigação, no quadro da universidade, a articulação com o ensino avançado, que não será ensino avançado se não tiver uma forte articulação com a investigação, mas tinha um outro sentido, que era fazer os centros contribuírem para a mudança da própria universidade. E por isso os centros, no RGES, têm assento por inerência no Conselho Científico e por aí adiante. E, portanto, a nossa passagem para dentro do externo tem que ser avaliada em 2 componentes, não é? Por um lado aquilo que nos aconteceu e por outro lado aquilo que contribuímos para a alteração do ISCTE. Por exemplo, uma das coisas que conseguimos foi para marcar essa associação forte entre o ensino universitário e a investigação, foi que não fosse possível criar escolas no ISCTE sem ter não só departamentos, mas departamentos e pelo menos um centro de investigação em cada escola. Não foi por acaso que essa alteração foi feita, foi para dar... para alterar um pouco até a própria percepção do que era uma universidade. Os desafios que hoje se colocam, vou resumir a 2, uns internos e outros de contexto. Do ponto de vista interno, ele já começou. Foi depois da institucionalização da investigação no âmbito da universidade, uma vez a investigação já consolidada antes, agora coloca-se o problema da profissionalização da investigação e que teve um grande avanço com esta, não foi propriamente criação, na prática foi criação das carreiras de investigação. Não é a criação no sentido que não houvesse nenhum investigador profissional, mas no sentido de criar uma carreira alargada,
foi algo que é relativamente novo e que está ainda a dar os seus primeiros passos. E o desafio de prosseguir, que é necessário de prosseguir este caminho, é aquilo que nos permitirá criar as condições para somarmos aos projetos individuais e à autonomia individual de cada investigador, que deve ser preservada a todo o custo, mas somarmos a isso a constituição já não de projetos dos investigadores, mas de projetos da organização do CIES. Porque não era possível, de facto, pensar esse salto com a investigação em part-time, com a investigação feita por docentes universitários, que são parcialmente docentes, parcialmente investigadores, o que é bom, o que é ótimo, mas não chega para esse salto. E, portanto, nós temos que, simultaneamente, acho eu, no futuro, do ponto de vista interno, assegurar sobre tudo isto, né? O perseguimento do esforço de alargamento de uma carreira de investigação, mas a articulação desta carreira de investigação com novas exigências, como são a definição de programas de investigação da organização, que devem também ser pensados na sua maior articulação com os programas de doutoramento, né? Porque uma parte da integração de alunos de doutoramento na investigação e na construção das suas teses de doutoramento poderá ser facilitada com a existência desses programas. Depois, os desafios do contexto. Nós estamos outra vez num problema complicado, né? Num contexto complicado. A ciência desenvolveu-se em Portugal a partir de uma ruptura muito simples, que foi a ruptura entre a economia e a investigação e a ciência. Fez parte, desde o início do programa de José Maria Nogueira, fazer retirar à tutela da economia a tutela da ciência, e é isto que nós estamos e este é o risco de retoma dessa tutela, é o risco que estamos a correr hoje. E esse risco é complicado por várias razões. É complicado por aquilo que, para esta ideia peregrina de que o que vale da ciência, o seu valor instrumental de aplicação de conhecimento que não sabe de onde é que veio, né? Porque aplicar conhecimento que não se produz é assim, uma frase uma ideia um bocadinho sem sentido. Mas não é aplicar, porque onde reparar que quando se fala em inovação, em aplicação, em ciência aplicada, fala só na economia. O que significa que esta pressão sobre a ciência tem uma consequência mais gravosa no campo das ciências sociais. Uma boa parte daquilo que é o nosso contributo social aplicado é muito mais no domínio das políticas públicas do que propriamente da economia. Mas raramente se ouve referências a este domínio das políticas públicas quando se fala em inovação e na utilidade da ciência. E a frase mais espantosa que eu vi foi, neste contexto, a frase de que temos que deixar de desperdiçar a ciência e o tempo da ciência. Isto é quase como formei a teoria da relatividade geral e tenho que pensar já amanhã numa aplicação da teoria da relatividade geral, senão isto não serve para nada. Não pode estar aí umas décadas até alguém se lembrar de ver quais são as suas aplicações. É um processo que está a decorrer, mas teve agora um avanço grande, porque foi promulgado há 2 dias ou 3 o decreto da fusão entre a FCT e a ANI, né? E vamos ver o que é que vai acontecer com essa fusão, mas vai-nos colocar problemas complicados. E nesse sentido, nós vamos ter que pensar, acho eu, em multiplicar as fontes de financiamento, porque isto provavelmente, se tiver continuidade, vai implicar uma redução do investimento nas nossas áreas. O problema é que não é um movimento nacional, é um movimento em boa parte internacional e europeu, e portanto não há garantias de que se possa compensar uma perda nacional com uma perda com um ganho mais europeu. Mas nós no passado, e nós sempre mantivemos fontes de financiamento ligadas aos projetos com as autarquias, aos projetos com variedíssimas entidades de direito privado que eu acho que poderão vir a ter um papel importante. Pode ser que seja só durante um hiato, né? Durante este hiato desta nova fusão entre a ciência e a inovação. Para isso, e termino com isto, fazendo a ligação com o que depois iremos falar à tarde,
precisamos dar cada vez mais visibilidade ao trabalho que fazemos. O trabalho que fazemos é a garantia do reconhecimento da nossa utilidade, chamemos-lhe assim, e, portanto, da possibilidade de constituição de parcerias que nos defendam. Aí o trabalho dos observatórios, da edição, da difusão de ciência, etc., é crucial e nós temos mesmo que dar essa visibilidade ao trabalho que fazemos e temos que dar visibilidade aos impactos que o nosso trabalho pode ter na sociedade. A sociologia não se pode participar na sua liquidação oferecendo uma imagem de completa dispensabilidade para a vida social em geral. E é isso. Acho que são estes os desafios que temos pela frente e alguns dos tópicos do seu enfrentamento, chamemos-lhe assim. Obrigado. Eu estava aqui a ouvir o Rui e realmente a pensar que, quando ouvi falar nesta reforma da fusão da EFCT com a ANI, pensei, isto é a realização do sonho que eu toda a vida ouvi os empresários dizer, desde o interior do ISCTE, nos anos 78, quando eu cá cheguei, não é? Com as pessoas de gestão, havia este discurso. Ciência, mas isso é dinheiro gasto, o dinheiro, as empresas é que precisam do dinheiro, não é? Portanto, isto há 40 anos que dura, passando por maus exemplos europeus, porque a ciência, em termos de política europeia, como a Teresa se lembrará, era decidida no Conselho da Competitividade, não é? Portanto, já não é, já ganhou autonomia, entretanto, mas em Portugal perdeu outra vez. Não é? Portanto, este é um fator, é de facto um fator exterior extremamente preocupante. Eu também acho que, de facto, é flagrante essa ausência das políticas públicas, é flagrante a ausência da relação com a governação das democracias, no fundo. E depois, acho que neste momento, não sei se agora é porque estou mais velha, estou um bocadinho pessimista, neste momento preocupa-me muito, de facto, o efeito das tecnologias, melhor dito, das redes sociais, que minam muito os próprios meios de comunicação social, que são supostos ser os difusores junto da opinião pública dessas políticas públicas, da investigação, etc. E neste momento essa capacidade está um bocadinho perdida, do meu ponto de vista. Com a agravante que se perdeu uma relação com o conhecimento que eu tive o prazer de conhecer no princípio da minha carreira, que era as pessoas queriam conhecer. As pessoas vinham para a universidade porque queriam conhecer. Não era porque queriam um diploma. As pessoas queriam conhecer. Havia uma avidez em relação ao conhecimento que era uma coisa espantosa. Quer dizer, nós dávamos aulas às 8 da manhã, acabávamos às 11 da noite, isto era aqui um rolo compressor, não sei quantos horários de turmas, etc. Havia, de facto, uma relação muito forte com o conhecimento. Neste momento, essa relação perdeu-se. De alguma maneira, é normal que assim seja, não é? Portanto, as pessoas passaram a ter uma relação muito mais relaxada, porque as coisas seguiram o seu curso normal, o que não era normal nos anos 80, estar à frente de turmas de pessoas com 40 anos que tinham passado toda a sua escolaridade a estudar à noite. Isto não era normal. Portanto, Portugal recuperou essa normalidade e, com isto, obviamente, perdeu-se essa paixão pelo conhecimento. E neste momento realmente a relação é muito mais instrumental, porque houve algum sucesso nas gerações mais novas em associar o diploma com o emprego, não é? Portanto, e não com o conhecimento, não com a transformação, não com o desenvolvimento da sociedade, da democracia, etc., etc. Estes eram os valores que havia naquele final da década de 70, princípio da década de 80, e que neste momento já não há. Portanto, isso é
a meu ver, algo que coloca algumas dificuldades para o futuro, do meu ponto de vista. Posso passar ao António? Ok. Pronto, estamos agora a refletir sobre o futuro, não é? E é mais complicado. Na verdade, esta tensão acerca de se reconhecer a importância da investigação científica e da investigação no seu sentido mais profundo, essa tensão entre isso e as concepções mais imediatistas, mais de uma economia de imediato, de uma instrumentalização mais restrita, na verdade isso tem existido sempre e nós sabemos isso do nosso cotidiano, mas tem havido, digamos, períodos de evolução a esse respeito oscilatórios, não é? Períodos melhores, digamos assim, de melhor conjugação destas dimensões e eu acho que é mais uma conjugação do que atualmente estamos outra vez num ciclo menos bom, não é? Porque voltou a surgir a dissociação. Como se houvesse que fazer um jogo de soma nula, que para que haja desenvolvimento económico, para que as pessoas tenham emprego e tal, têm que deixar de estudar e de investigar, não é? O que é um completo absurdo, não é? Portanto, o que nós precisamos sempre é de mostrar que todas essas coisas são melhoradas se houver um desenvolvimento profundo de conhecimento, não é? E uma das coisas que eu não vou repetir coisas que já foram ditas, que me parecem muitíssimo pertinentes, uma das coisas importantes é que perante as dificuldades de um ciclo menos bom, é muito importante nós termos uma ligação forte com os nossos colegas das outras áreas científicas e não nos enquistarmos numa espécie de reduto das ciências sociais, como se os outros colegas das outras áreas científicas também fossem o inimigo. Isso é muito negativo, não é? Isso é muitíssimo negativo. Nas outras áreas, tal como na nossa, há pessoas que pensam assim e pensam assado. Mas as áreas científicas todas partilham todas a mesma ideia central de que o progresso do conhecimento, o aprofundamento do conhecimento é sempre uma vantagem muito positiva para as pessoas e para as sociedades, não é? Portanto, esse contexto mais difícil do ponto de vista institucional, provavelmente estamos agora a atravessar e vamos atravessar durante um tempo. Penso que seria muito bom reforçarmos mais as nossas ligações com as outras ciências não sociais, que também estão a atravessar dificuldades. Claro que há uns que têm vantagens, mas muitos outros que não têm, e muitos têm uma concepção semelhante à nossa acerca do que é a importância da investigação e da investigação fundamental e tudo isso. Para ficarmos numa aldeia dos gauleses, não é? A ficar numa resistência fechada, eu acho que isso não nos leva a parte nenhuma, não é? E, portanto, essa ligação à comunidade científica alargada, nacional, naturalmente, e tanto quanto possível, internacional. Isso quanto ao contexto, não é? Relativamente ao desenvolvimento interno, é engraçada a observação do João Sebastião sobre os grupos de investigação. Porque é que os grupos de investigação, por um lado, são coisas fundamentais. Todos nós no CIES pertencemos a grupos de investigação. Isso até é obrigatório do ponto de vista da nossa relação com a FCT, etc. Não é? Mas não é só isso. Juntam-se as pessoas por afinidades temáticas e tal. Há uma coisa que também é importante no CIES, é que as pessoas têm muita curiosidade intelectual e muitas vezes estão interessados em coisas que são de um grupo e são de outro e, na verdade, não há nenhumas barreiras a esse respeito. Portanto, digamos, uma dificuldade resulta de uma virtude. Da virtude de não estarmos enquistados em silos, não é? Muito restritivos. Mas, por outro lado, será que estamos a explorar o suficiente esses
contextos de aglomeração e de partilha, não estamos a aproveitar tanto. Não é? Eu acho que isso poderia ser um desenvolvimento relevante, porque pode projetar projetos de investigação mais avançados, mais ambiciosos, com junção de ideias mais variadas e também em colaborações entre grupos, não é? Portanto, essa dinâmica de grupos, entre grupos, dentro de cada grupo e entre grupos, é uma coisa que o CIES tem, uma vez que tem uma dinâmica muito grande, na verdade não se esgota nisso. Pode ainda evoluir bastante se essa dinâmica grupal, digamos assim, que estava agora a falar. Há também elementos históricos disso. Vamos lá ver. A maior parte de vocês, claro, não viveram isso. Mas naquelas partes iniciais da história do centro, houve também dinâmicas centrífugas. Isto é, um grupo que se constitui e que rapidamente se constitui como um isolado face ao centro e quer ser um centro separado do outro centro e não sei o que mais. Vocês conhecem este tipo de dinâmicas, não é? E portanto, durante muitos anos ficámos vacinados com este tipo de dinâmica. Portanto, a ideia não é que os grupos se constituem agora outra vez em coisas centrífugas e isolacionistas, não é? É uma dinâmica complexa, mas justamente é uma das potencialidades de um centro de investigação grande e com uma dinâmica muito significativa. Eu acho que por aí poderemos dar saltos de progresso muito significativos com estas dinâmicas grupais que estávamos a falar, não é? Que envolve também os observatórios e os laboratórios, naturalmente, não é? Que são muito importantes, como já foi referido. Outra coisa que eu gostava de talvez mencionar, a relação internacional hoje em dia é completamente diferente do que era há décadas e o centro é muito internacionalizado e os investigadores são praticamente todos muito internacionalizados, com dinâmicas muito fortes a esse respeito. Mas há patamares que podem ser avançados ainda mais, não é? Eu lembro-me só para voltar um pouco a apontamento histórico, não é? Enfim, também espera-se de nós, não é? A primeira vez que o centro foi objeto de uma avaliação internacional. Isso foi nos finais dos anos 90. E era uma enorme novidade. E era um enorme desafio, porque nós estávamos satisfeitos nas nossas dinâmicas e tal, mas agora, de repente, aparecia-nos à frente um conjunto de sumidades vindo de vários países da Europa e fora da Europa e que nos queriam ouvir, não é? Mas afinal, o que é que vocês valem, não é? O que é que vocês valem? Portanto, isto é só para dizer que isso foi um processo muito valioso para o centro, não é? Isso dinamizou muitíssimo a atividade do centro e a abertura de horizontes sobre coisas que se poderiam fazer, que esses nossos colegas dos painéis nos traziam como desafios e, ao mesmo tempo, como exemplificações, não é? Isso deu um grande avanço no centro. Portanto, é só para dizer que isso foi nessa época, mas agora estamos noutra situação e haverá desafios equivalentes. Por exemplo, a última avaliação, não é? Que foi uma avaliação muito boa, porque reconheceu que nós éramos um centro excelente, não é? Ainda por cima, com pontuação máxima em todas as dimensões. Mas, na verdade, foi um painel muito importante, com pessoas muito diversificadas, com disponibilidade para conhecer, com disponibilidade para sugerir e com uma interlocução muito forte. Estão de parabéns as investigadoras e os investigadores que estiveram nessa interlocução, que foram muito dinâmicas nessa interlocução. Nós temos agora horizontes a desbravar e perante as dificuldades de financiamentos e de inclusão de políticas públicas e tal, essa relação internacional é um grande fator positivo, não é? Para nos abrir horizontes e desenvolvimentos alargados.
Muito bem. Há muito mais coisas, mas essas são suficientes, não é? É para o João, não é? Bom, sendo eu o penúltimo da fila, eu concordo, não tenho nenhum comentário específico, mas parece-me que o CIES precisa de refletir sobre a sua dinâmica interna, sobre a sua organização interna, aliás, como o Rui referiu e o António, seja através do desenvolvimento dos grupos, seja e da relação entre eles, seja de linhas de investigação institucionais do próprio centro, acho que teremos que evoluir para algum lado, até porque, sendo o CIES agora muito maior e integrando muito mais áreas disciplinares, pode haver alguma tendência, e em alguns pontos do CIES ela existe, de um certo enquistamento disciplinar. Nós colaboramos entre nós, funcionamos connosco mesmos e tal. E, portanto, perder-se essa dinâmica de colaboração e de interdisciplinaridade que sempre foi característica do CIES. A questão da sobrevivência futura é, de facto, um desafio. E é um desafio não só externo, não vou repetir tudo o que foi dito sobre os desafios externos, mas também é um desafio interno. Desafio interno porque os próprios regulamentos do ISCTE não favorecem de todo... Ele está a dizer coisas importantes, precisa de um pouco de música. Show. Havia atrasado, não tive tempo de desligar isto. Os próprios regulamentos internos do ISCTE estão orientados para o Times Higher Education Ranking e não estão, ou estão muito pouco orientados para a utilidade social da ciência ou para o desenvolvimento da ciência como um todo. E confundem resultados com impactos, são muito focados nos resultados, publica, e tem que ser Q1, 10% do Q1, etc. E isso é que é a nossa relevância científica, quando de facto os impactos são coisas completamente diferentes. Nomeadamente, tudo aquilo que foi referido sobre entre ciência pura e ciência aplicada. Todas as pessoas que fazem projetos de colaboração de ciência aplicada com as mais variadas entidades que nos financiam, tudo isso tem muito menos valor interno do que o outro, do que a publicação do Q1. Aliás, como sabem, somos todos especialistas em ser excelentes na avaliação individual. Apesar de os critérios de avaliação terem vindo a evoluir, passaram de 150 para 300 pontos, ou lá o que é, continuamos a ter os mesmos 80% excelentes, porque adaptámos ao regulamento de avaliação e passámos a fazer aquilo que o regulamento de avaliação quer. Os regulamentos de avaliação, sejam os de avaliação, sejam outros, dificultam esta relação com a sociedade. De facto, para dizer a minha opinião pessoal, acho que são profundamente neoliberais no sentido do percurso individual, do indivíduo face ao mundo, não da participação do investigador em equipas, mas do investigador que fica fechado em casa, como havia no ISCTE, alguns centros que faziam isso, compravam bases de dados para os investigadores escreverem artigos, e era a grande atividade do centro, era essa, era comprar bases de dados e escrever artigos. Não era aqui, não é? Não era. No ISCTE, não, no nosso centro não, nunca tivemos isso, felizmente. Não, era um outro centro, que entretanto também já evoluiu, vá lá, felizmente. Mas penso que isto tem impactos negativos. Por outro lado, a questão da internacionalização é um bocado como a formação no ensino secundário dos científico-humanísticos ou os cursos profissionais. Há uma internacionalização de primeira e uma de segunda. De facto, a internacionalização é muito entendida com coisas com a Europa apenas e, eventualmente, com mais um ou dois países industrializados, mas, de facto, há um gigantesco universo a necessitar claramente da nossa cooperação e colaboração internacional com eles no desenvolvimento científico
mas isso não é nada valorizado. Desde a África toda, a América Latina ou outras Índias, etc. O que pode, à la longue, digamos, transformar-nos numa espécie de... não numa universidade de conhecimento, mas mais numa universidade de prestação de serviços e de concorrência para rankings, que seria uma coisa bastante irritante, mas, entretanto, eu reformo e, portanto, vou-me deixar de preocupar com isso. E, portanto, mas acho que é um problema. Esta questão do financiamento tem esta dupla dimensão. Tem um fator de contexto externo e tem um fator de contexto interno que precisamos de nos dedicar a ele. Para lá daquilo que o António disse, que eu acho que é muitíssimo relevante, que é mantermos ligações às outras áreas científicas, acho que devíamos usar aquele apelo do Augusto Santos Silva à luta pela sociologia, não sei se leram o texto, que foi publicado na Sociologia, na revista Sociologia do Porto, que era também mantermos relações mais intensas com os outros centros de investigação na área da Sociologia e das Ciências Sociais. Acho que isso seria também uma coisa importante. Obrigada, João. Teresa, para terminarmos. Tá, obrigada. Concordo com aquilo que foi dito em relação aos tempos conturbados em que vivemos. Não está fácil. As notícias que vêm dos Estados Unidos são extremamente pessimistas. O ataque às universidades, o ataque à ciência, o ataque ao conhecimento são preocupantíssimos, não só para os Estados Unidos, mas para todo o mundo. E estamos nisto há 11 meses, não é? Portanto, ainda nem sabemos bem como é que isto vai acabar. Concordo também que a questão da FCT e a sua fusão com a ANI é também preocupante. Portanto, estamos a viver momentos conturbadíssimos, difíceis, e que eu acho que é a obrigação de todos os investigadores estarem atentos, informados e ativos. Dito isto, eu gostava de dizer umas coisas boas e acabar num aspecto positivo, se me deixarem. Estamos a fechar, estamos a cair no pessimismo. E tenho 2 ou 3 histórias positivas. A primeira é que, quando assumi a direção, a primeira coisa que eu me deparei, a FCT abriu o concurso para laboratórios associados. E o CIES e mais 5 centros de investigação concorreram em parceria. E ganhamos. Foi criado um laboratório associado no ISCTE, chamado Sociodigital Lab para as Políticas Públicas. Esse laboratório associado já fez parceria com as outras unidades que não estavam, porque já pertenciam a outros laboratórios associados, o IT e o Intopast. Portanto, neste momento, são associados do Sociodigital Lab. Na altura, um dos objetivos era ter 21 investigadores full-time tenure track no Sociodigital Lab. Ainda esta semana reuni com as pessoas do Sociodigital Lab e temos mais de 40. Na altura pensámos que era impossível. Impossível. Não tínhamos 2 ou 3. Nunca iríamos ter 21. Mas temos o dobro. Conseguimos. É esforço? Com certeza que é esforço. É trabalho? Com certeza que é trabalho. Mas há resultados positivos. A avaliação da FCT, um segundo momento positivo. A avaliação da FCT correu-nos muito bem. Tivemos o reconhecimento do excelente, que eu nunca duvidei que éramos, mas houve mais 7 unidades no ISCTE que tiveram o reconhecimento de excelente. São de outras áreas científicas, algumas sim, outras não, portanto também, não é? Mas
são os nossos parceiros da casa que fazem parte do Socio Digital Lab, com excelente também. Isto dá alguma margem de pensar o futuro próximo, pelo menos os próximos 5 anos, com algum financiamento, com algumas expectativas em relação ao futuro. Concorremos também ao programa da FCT Tenure, com o qual também o SIES ganhou 17 lugares da FCT Tenure. Não é um pequeno resultado, é um grande resultado. Houve muitas unidades que tiveram 0, ou 1, ou 2. Nós tivemos 17, cujos concursos terminaram todos e cujos contratos irão ser assinados até o final deste ano. É também uma história positiva que permite criar quadros, recursos humanos qualificados de investigação a full time no centro de investigação. Não é um pequeno detalhe, é um grande detalhe, é um grande acontecimento. Eu digo que conto estas histórias que são recentes para mostrar que há perspectivas positivas com o qual nós temos que nos apetrechar para as batalhas que aí vêm. Vêm sempre, fazes parte. Não tenho ilusões. Por muito ingênua que seja, há certas coisas que não tenho ilusões. Portanto, vão haver batalhas. E acho que é estar preparado para isso e acho que temos os recursos e as condições e com uma reitoria também que tem sempre apoiado a ciência, é preciso também dizer isso, tem sempre apoiado a ciência, basta ver, falou-se muito em instalações e quartos sem janela, mas reparem onde nós estamos agora, um edifício para a ciência, para apoiar a ciência, para desenvolver a ciência. Estamos muito privilegiados, temos muita sorte e eu acho que terminava com nessa nota de positivismo. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que foi excelente, Teresa. Na verdade, os colegas identificaram um conjunto de tópicos com os quais temos que estar, para os quais temos que estar atentos, sem dúvida, não é? Portanto, nomeadamente que tem a ver com questões de a desmultiplicação de fontes de financiamento e a necessidade e importância de dar visibilidade ao trabalho que é desenvolvido no CIES, nomeadamente com a questão da inclusão das políticas públicas, e logo o Luís fará também uma sistematização de tudo o que tem sido e daquilo que se perspectiva que seja, a importância, bem entendido, de nos ligarmos não só com as outras unidades de investigação, mas também com colegas cientistas das áreas das ciências não sociais e, obviamente, também toda a importância que tem a ligação à comunidade científica mais de nível nacional, mas naturalmente também internacional. Mas como a Teresa agora sistematizou, temos vindo step by step a criar os recursos para podermos, de facto, também fazer face àquilo que são os novos desafios, nomeadamente com o desenvolvimento da carreira de investigação, e que a nossa reitora foi, de facto, uma das que mais se debateu por isto acontecer, porque muitos de nós temos estado em concursos de FCT Tenure em universidades ao longo do país, onde as fontes de financiamento vão ser aproveitadas para contratação de professores e não de investigadores. E, portanto, fica o mérito também à nossa reitora por ter sido quase obtusa, muitas vezes quase sozinha, mas que efetivamente permitiu que nós no ISCTE, e designadamente o CIES, com a grandeza que tem, pudesse criar esta base tão sólida de recursos em termos de investigadores de carreira. Enfim, como perceberam, não é? Já antecipávamos, é uma riqueza enorme ter estado. Eu hoje saio daqui mais rica,
Obrigada uma vez mais a todos e continuação de bons trabalhos. Bom dia.